Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boletim de Inteligência com Daniel Davis, onde a gente traz as informações mais importantes que surgiram durante a noite e também o que de mais relevante aprendemos na última semana. E olha, tem muita coisa. Então vamos direto ao que aconteceu nas últimas horas, porque é uma notícia de última hora. O Estreito de Hormuz está fechado, segundo a Guarda Revolucionária do Irã. Claro, se você ouvir outras fontes, pode encontrar versões diferentes sobre isso. Mas essa é a informação que está circulando agora. A Guarda Revolucionária divulgou esse comunicado por meio de suas agências de notícias, a ISNA, entre outras. Onde está escrito: Quartel-General Central Qatam al-Anbiya, diante da violação flagrante das promessas e do rompimento do acordo por parte dos Estados Unidos em relação ao não cumprimento da primeira cláusula do acordo de fim da guerra e em resposta às violações contínuas e ininterruptas do cessar-fogo por Israel e pelo sul do Líbano, o Estreito de Hormuz será fechado à passagem de embarcações. O Quartel-General Central Qatam al-Anbiya também acrescentou que esse é o primeiro passo em resposta à quebra de promessas do inimigo e que, se a agressão continuar, novas medidas serão planejadas para obrigar o inimigo a cumprir seus compromissos. Então veja, isso é algo que me preocupa há muito tempo, e eles destacaram isso aqui. O principal ponto nesse memorando de entendimento era que haveria um cessar-fogo em todas as frentes, e eles mencionaram explicitamente o Líbano. Agora, talvez você se lembre do primeiro cessar-fogo que entrou em vigor depois de 40 dias de combates, acho que foi no dia 8 de abril. Esse acordo também dizia que o cessar-fogo se aplicaria ao Líbano. Você deve lembrar que o primeiro-ministro do Paquistão disse, sim, o cessar-fogo está valendo e vai incluir o Líbano. Os Estados Unidos, no início, também disseram que incluiria o Líbano. E Israel respondeu algo como, tá bom, digam o que quiserem, eles vão fazer o que quiserem fazer. E isso foi um grande ponto de atrito por um tempo. Depois acabou havendo uma certa adesão, meio a contragosto, sabe, empurrando e reclamando. Mas então, na prática, Israel basicamente disse naquele momento, tudo bem, vamos fazer uma ação em Beirute. E claro, depois eles realmente fizeram. Isso mostrou o quão frágil era a situação. Então, mesmo para chegar ao memorando de entendimento, que passou de onde estava nas conversas iniciais, lá em 8 de abril, para se tornar o ponto número 1, quer dizer, até mais importante que reparações, mais importante que ativos descongelados e tudo mais. Esse era o número 1. O lado iraniano deixou absolutamente claro que a principal prioridade deles é o fim da guerra em todas as frentes. Eu acho que eles veem isso como o auge do poder que estão conquistando. E querem deixar claro, não estamos fazendo isso só por nós. Queremos mostrar que temos poder de influência até sobre Israel. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante em jogo aqui no caso do Irã. Eles querem mostrar que têm poder para impor obediência até mesmo a Israel, que até agora era vista como a potência militar incontestável da região. Acima de todos, acima do Irã, do Egito, da Síria antes de cair, e até desafiando a Turquia. Quer dizer, muita gente via Israel como ainda mais forte que a própria Turquia, mesmo ela sendo parte da OTAN, por causa do apoio dos Estados Unidos. Essa é a percepção. Então eu acho que agora a questão real é que o Irã quer mostrar força e provar que consegue usar os Estados Unidos para forçar Israel a obedecer dentro da região. E se eles conseguirem fazer isso, especialmente agora, vai ser uma mensagem bem forte para o resto do Oriente Médio sobre quem, no fim das contas, é que dita as regras. Se os Estados Unidos fizerem o que eles pedem e colocarem Israel em conformidade, isso só vai acontecer porque o Irã colocou essa questão como prioridade número 1 e insistiu nisso. Mas agora vem o problema. Será que o estreito foi fechado mesmo? Bom, se foi ou não, isso não muda muito a dinâmica geral de que eu acabei de falar, mas muda a situação imediata, porque o Irã afirma que fechou o Estreito de Hormuz. Só que o vice-presidente Vance, diz que ainda não há nenhuma evidência disso.
Mas será que ele está sendo apenas otimista? Porque até agora não temos nenhuma confirmação independente do que está acontecendo. O que temos, do lado iraniano, é uma certa confusão. Então, essa aqui é a agência de notícias Tasnim. A outra era a ISNA. Acho que é isso mesmo. Sim, era a agência de notícias ISNA. Essa agora é a agência iraniana Tasnim. E eles dizem que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, rejeitou as reportagens da mídia que afirmavam que o estreito tinha sido fechado, chamando essas alegações de infundadas. Então, a gente tem a Guarda Revolucionária emitindo um comunicado bem detalhado aqui. Isso foi às 9h24 da manhã. E depois aparece essa outra, às 8h22, que na verdade saiu antes, dizendo que esses relatos eram infundados. Então fica a pergunta, quem é que realmente está no comando aqui? E qual é de fato a posição do Irã? Porque eles mesmos estão mandando sinais contraditórios. Mas o que não é um sinal confuso é que essa questão continua sendo central e prioritária. E sem isso, não vai haver um acordo de longo prazo. Então a pergunta agora é o que vai acontecer dentro de Israel e do Líbano. E essa é a notícia que saiu hoje de manhã. Apesar da trégua, segundo o jornal Times of Israel, que está reportando, apesar da trégua, as forças de defesa de Israel atingem o Líbano após repetidos ataques do Hezbollah. Pelo menos 27 mortos. Informação importante aqui. Israel, de novo, segundo a perspectiva israelense, realizou uma série de ataques no sul e no leste do Líbano durante a noite e na manhã de sábado. Então, estamos falando de algo que aconteceu há poucas horas. O que se diz é que as forças de defesa de Israel atacaram o Hezbollah depois que o grupo terrorista, apoiado pelo Irã, atacou tropas, violando o cessar-fogo que tinha apenas um dia. A mídia libanesa e equipes de resgate relatam pelo menos 27 mortos e 26 feridos. O exército israelense afirmou que continua, abre aspas, comprometido com o acordo de cessar-fogo, de acordo com as diretrizes do escalão político, fecha aspas. Mas atacou o Hezbollah no sul do Líbano, depois que o grupo lançou cerca de 50 projéteis contra alvos israelenses em diferentes incidentes durante a noite na região. Agora, eu vi outras reportagens hoje dizendo que isso pode ser o que o lado israelense está relatando. Mas o que acontece quando a gente vai a fundo, no detalhe do que realmente ocorreu no terreno, que teria levado o Hezbollah a disparar esses 50 tiros? Porque a implicação disso é que, Israel só se defendeu. Quero dizer, o que mais eles iam fazer? Se o Hezbollah dispara 50 projéteis, é claro que eles não vão simplesmente ficar de braços cruzados. Mas aí, quando você olha as ações no terreno, com base em informações separadas que eu recebi mais cedo hoje, o lado israelense estava avançando em certas áreas. E quando eles avançaram para regiões onde ainda não tinham ido, houve uma resposta do Hezbollah. E foi nesse momento que eles lançaram esses foguetes. Então Israel diz, nós não estávamos atirando, só estávamos nos movendo para outras áreas. E aí, em violação do cessar-fogo, eles atiraram. E claro, depois disso, nós revidamos. E você viu que eles não atiraram só contra quem lançou os foguetes, mas também atingiram o sul e o leste do Líbano. Então, de qualquer forma que se olhe, isso continua acontecendo. A gente tem mostrado vários vídeos aqui até nos últimos dias, mostrando muitas discussões públicas entre os Estados Unidos e Israel. Hoje vamos mostrar mais alguns, porque surgiram novos desdobramentos nessa história. Mas vamos dar uma olhada, porque, mesmo com tudo isso, mesmo com os combates no Líbano, e com a dúvida se o estreito está fechado ou não, a gente vai continuar acompanhando ao longo do dia para ver o que realmente acontece, o que de fato é verdade. Mas além disso, ao mesmo tempo, agora são 9h39. Então veja só, faz o quê? Nem 2 horas? O cara disse o seguinte, nós cumprimos nossos compromissos, mas o outro lado não cumpriu suas obrigações em relação ao cessar-fogo no Líbano.
O outro lado tinha a obrigação de fazer Israel respeitar o cessar-fogo, mas não tomou essa atitude. Se o outro lado se recusar a cumprir seu compromisso, o Irã vai responder na mesma medida. E é aí que está o ponto de semelhança. Deixa eu te mostrar aqui o comunicado original da Guarda Revolucionária Iraniana, e repare nessa parte de baixo. Este é o primeiro passo em resposta à violação do inimigo. Se a agressão continuar, os próximos passos serão planejados e executados para obrigar o inimigo a cumprir seus compromissos. Então veja, pelo menos nessas duas questões, seja em relação à Guarda Revolucionária ou ao corpo diplomático, eles estão alinhados nisso. Parece que o lado iraniano está deixando bem claro que vai continuar seguindo o caminho de dizer ou haverá cumprimento ou haverá consequências. Agora, uma coisa que vale destacar sobre o lado iraniano é que eles não costumam fazer muitas ameaças vazias. Algumas sim, mas na maioria das vezes, quando eles dizem tal coisa não acontecer, ou se aquilo acontecer, vamos ter-o, eles realmente fazem. Não, se as pessoas acham que eles não estão falando sério, eles não querem dizer isso. Eles só querem que o estreito fique aberto, porque querem que o bloqueio seja suspenso para poder mandar os navios, recuperar o dinheiro e voltar a vender o petróleo no mercado nacional. Então, vamos continuar por aqui. Eu acho que você está interpretando mal a situação, porque, como a gente vem dizendo várias vezes, hoje mesmo vimos mais evidências disso. Há um confronto significativo, inclusive do lado iraniano, ou pelo menos parece haver. Eu não tenho certeza de quão grande é isso em termos percentuais. Pelo que parece, os números ainda estão bem mais voltados para o lado diplomático e para o lado do processo. Mas existe um grupo mais belicista dentro do lado iraniano, até mesmo dentro da Guarda Revolucionária, segundo relatos que eu tenho recebido recentemente de pessoas com conexões na região. Elas dizem que mesmo lá, há um grupo que defende uma postura mais agressiva, enquanto outros preferem uma condução mais sábia, longa e diplomática. Mas, ao mesmo tempo, não confiam nos Estados Unidos e não querem liderar com poder militar. Então há esse conflito, esse contraste interno. Vamos ver se o estreito vai ser fechado ou não. Agora, se a gente acha que Israel pode simplesmente continuar lutando indefinidamente e sempre dizer, foi o Hezbollah que fez isso, e que nunca vai haver consequência, eu acho que isso é um erro. Porque me parece bem provável, e até bem claro, que o Irã está levando essas declarações muito a sério e também o que pretende fazer a respeito. Mesmo assim, olha só, isso foi às 9h27 da manhã de hoje. É de outra agência, a Fars News Agency, que é uma agência de notícias do Irã. Eles estão confirmando que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a delegação iraniana vai viajar para a Suíça para acompanhar e cobrar a implementação do acordo do outro lado. Então a diplomacia continua, mesmo com Israel ainda em combate, e com Netanyahu e seu gabinete resistindo às pressões do presidente Trump. Dá para ver que eles ainda vão seguir adiante com as negociações. E lembra, todo esse memorando de entendimento foi para abrir uma discussão de 60 dias. E a gente já está dentro desses 60 dias agora. Acho que esse é o número 2 dos 60. Então o ponto principal é que durante esses 60 dias vão acontecer negociações bem intensas. Só para ter uma ideia, o governo Barack Obama levou cerca de 2 anos para negociar o acordo nuclear, o JCPOA. A gente está tentando condensar esses 2 anos em 2 meses. E como a gente vai ver, há muitos ventos contrários a isso. E hoje a gente ainda vai criar mais alguns, com a escolha de quem vai conduzir essas negociações. Já falo mais sobre isso em um instante, mas acho que me adiantei um pouco aqui. Na verdade, vamos dar uma olhada. Aqui está o presidente Vance, o vice-presidente Vance, hoje, falando também sobre a ida à Suíça e sobre como estão indo essas negociações. Os representantes do governo iraniano e também dos governos do Catar e do Paquistão estão chegando. Isso pode acontecer já amanhã.
mas essas coisas sempre mudam um pouco. O Jared e o Steve estão lá no local há algumas horas, cuidando de alguns detalhes técnicos dessa negociação. Como vocês sabem, uma das prioridades que o presidente nos deu foi reabrir o estreito. E isso já aconteceu. Ontem, a gente conseguiu tirar 16 milhões de barris de petróleo do Estreito de Hormuz. Esse é um recorde, até mesmo em comparação com o período antes do início do conflito. Ok, calma aí. A gente vai falar do que você mencionou no começo em um segundo, mas 16 milhões de barris por dia saíram ontem, isso é um recorde, mesmo antes da guerra começar. Vamos conferir isso. Vamos checar os dados aqui. Vamos ver o replay, porque aqui está o replay instantâneo para ver se faz sentido. Isso vem do monitoramento do Estreito de Hormuz. O Irã disse no sábado que está fechando o estreito por causa do que chamou de violações do cessar-fogo pelos Estados Unidos, aplicando a primeira cláusula. O acordo entre os Estados Unidos e o Irã prometia que o tráfego comercial no estreito começaria imediatamente. Pelo menos 12 embarcações cruzaram a passagem na sexta-feira, ou seja, ontem. Os dados do Marine Traffic mostraram que 25 navios comerciais cruzaram o estreito na quinta-feira. Esse é o maior número desde abril. Mas antes da guerra, a média diária era entre 100 e 130 navios, variando dentro dessa faixa. Então, se o senhor disse que 12 deles passaram e que isso foi um recorde de transporte de petróleo, vai ter que me ajudar com a matemática aqui, senhor vice-presidente. Porque eu não estou entendendo como é que dá para chamar de recorde algo que representa cerca de 10% do fluxo diário normal, quando antes passavam 100 ou 130 navios por dia. Então temos que considerar o número mais alto. O senhor disse que é um recorde. Então, de alguma forma, quando 130 navios cruzavam o estreito, eles transportavam menos petróleo do que 12 transportaram ontem. Vamos deixar isso por conta da exageração. Mas, poxa vida, vamos falar do que ele disse antes. Ele afirmou que vai para a Suíça nos próximos dias para fazer uma negociação. Mas quem está lá agora? Jared Kushner e Steve Witkoff. Tá de brincadeira? Pense em tudo que é necessário para uma negociação desse nível dar certo. Lembra da primeira vez que os Estados Unidos e o Irã se reuniram nessa guerra? O lado iraniano levou um grupo enorme, acho que eram umas 80 pessoas. Especialistas de todo tipo, técnicos, diplomatas de várias áreas e níveis de experiência, e por aí vai. Gente capaz de fazer o trabalho pesado da negociação, para definir nos detalhes o que pode ser acordado e o que não pode. E a gente teve o Steve Witkoff e o Jared Kushner. E agora aqui temos o cara que está liderando isso, que vai comandar o processo, o vice-presidente Vance. Ele ainda vai falar mais uma coisa sobre esse assunto em um instante. Mas vamos parar aqui por um segundo. O Jared Kushner e o Steve Witkoff foram os dois que conduziram as negociações em fevereiro. Agora, se você esqueceu o que aconteceu alguns meses depois, foi quando, na televisão, o Steve Witkoff, principalmente, apareceu e disse com todas as letras que aquele pessoal não estava levando nada a sério. Na verdade, eles chegaram a se gabar de ter material nuclear suficiente para fazer 10 bombas. E eu pensei, é essa a sua jogada? É para lá que você está indo? E ele disse, claro que não podemos. E depois ele afirmou que eles estavam há uma semana, no máximo 10 dias, de ter uma bomba nuclear. Foi isso que ele disse, uma bomba nuclear. E aí, finalmente, e eu queria ter pensado nisso antes, eu adoraria mostrar esse vídeo para vocês, mas não consegui achar a tempo. Mas ele disse com todas as letras na televisão, olha, fomos até onde as negociações podiam ir. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para tentar resolver isso. Ficou claro que eles simplesmente não iam negociar. Foi isso que ele disse. Aí, no dia 27 de fevereiro, o ministro das Relações Exteriores de Omã declarou que no dia anterior, o lado iraniano tinha mudado de postura e dito, sim, estamos dispostos a negociar.
No dia 26, acho que também saiu uma notícia na CNN. E naquela época, a Basarakt estava dizendo que era o melhor acordo de negociação que a gente tinha conseguido até então. As coisas estavam indo muito bem. Estávamos prestes a chegar a um acordo. E aí o ministro das Relações Exteriores de Omã disse, sim, de fato, temos um acordo em que eles terão enriquecimento zero. Enriquecimento zero. Uma garantia de que não vão ter uma arma nuclear. E até o material reprocessado pode ser reduzido com o tempo, até chegar a zero. Então não vai haver material reprocessado e também não vai haver reprocessamento. E eles também iam, pela primeira vez, era a primeira vez naquele momento, colocar na mesa até mesmo a conversa sobre o apoio deles aos chamados representantes regionais, o que a gente chama de procuradores, o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. Eles colocariam esse apoio na mesa e também os mísseis de longo alcance, que pelo menos diziam que iam discutir. Era literalmente uma oportunidade de ouro. A gente jogou isso no lixo e seguiu em frente. Aí veio o Witkoff, mentindo para todo mundo diante das câmeras, dizendo como aquilo era ruim. E depois você vê o lado iraniano e o lado omanita, os intermediários, dizendo que tinha sido o melhor que a gente tinha conseguido até então. E aí, a gente foi para a guerra. Esses mesmos dois caras, o Witkoff e o Kushner, agora são os principais negociadores dessa rodada. A gente está literalmente tentando desfazer isso. E lembra, o contexto todo aqui é que o lado iraniano disse que precisa ter os fundos desbloqueados logo de cara. Precisa ter o alívio das sanções logo de cara, porque não há confiança. Esse é um dos grandes motivos pelos quais não há confiança, por causa do que aconteceu que deu início a essa guerra, sem falar na que começou a guerra anterior ou em várias outras coisas que vêm de antes. Dá para voltar até 2018, quando o presidente Trump acabou com um acordo que o nosso país tinha assumido, o JCPOA. E agora são esses os caras que vão liderar isso. Quer dizer, o que a gente espera que aconteça com isso? E se essas forem as pessoas escolhidas, em vez de alguém que seja realmente especialista em diplomacia, que entenda de assuntos iranianos, conheça a cultura do lado iraniano, tenha um conhecimento profundo da história e de todo o contexto, saiba lidar com a diplomacia, com o Irã, e entenda qual linguagem precisa usar para que eles compreendam o que as palavras significam. Sabe? Todo esse tipo de coisa, a parte técnica, a base que a gente espera de quem vai lidar com sistemas de energia, com o trânsito no Golfo e tudo mais, isso deveria ser o mínimo exigido para começar um trabalho desses. Mas estamos começando com esses dois caras. E infelizmente, o próprio J.D. Vance diz, olha, eu também não sou exatamente o melhor do ramo. Eu acho que vou partir em algum momento nos próximos dias. Mas você sabe, sempre tem essa dança delicada de coordenação e os protocolos diplomáticos. Para ser sincero, eu não entendo muito bem essas coisas. Nunca fui muito ligado a protocolos diplomáticos. Minha atitude é, vamos direto para o local e resolver os problemas de verdade. Mas eles querem fazer essa dança delicada. Os cataris e os paquistaneses querem garantir que a gente faça tudo do jeito certo. Então, eu estou tentando ser respeitoso. Dado o meu cargo no último ano e meio, de repente eu tenho que me preocupar com protocolos diplomáticos. De repente eu tenho que me importar com isso. Cara, olha só, estão mandando dois caras que têm um histórico recente de diplomacia desastrosa, de mentir olhando direto para a câmera e achando que ninguém percebe o quanto mentiram, mais até do que os próprios negociadores do outro lado. E agora vão mandar esses mesmos caras de novo? Se já não havia confiança entre os países, como é que alguém pode achar que eles vão conseguir negociar alguma coisa? Olha, o lado iraniano tá lá. Eles sabem quem tá vindo. Então vão conversar com eles, querendo ou não. Mas poxa, olha isso do nosso ponto de vista. Estão mandando dois caras que não sabem nada sobre todos esses detalhes que eu acabei de mencionar.
Você está mandando o chefe da equipe de negociação para conversar com um cara que, segundo ele mesmo disse hoje em público, não é exatamente um especialista em diplomacia. Olha, eu até dou crédito para ele por admitir isso abertamente. Ele está pensando, bom, eu sou um cara inteligente, quero resolver isso logo e tenho autoridade presumivelmente do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, não dá para imaginar alguém de nível mais alto. Nem é o secretário de Estado, é o vice-presidente do país. Isso mostra o quanto a Casa Branca quer que esse acordo saia. Mas, poxa vida, por que mandar alguém para lá que nem sabe direito o que está fazendo no nível técnico? Então, se o vice-presidente tem pouca experiência pessoal e claramente pouco conhecimento, preparo ou qualquer outra coisa relacionada a esse tipo de negociação de alto nível, por que não cercá-lo pelo menos de vários outros especialistas, gente de alto escalão, com décadas de experiência, e tirar aqueles dois caras do maldito avião? Nem mandem eles para lá, porque tudo o que eles podem fazer é atrapalhar. Não tem nada de positivo que eles possam acrescentar. Nada. E se a ideia é garantir que tem alguém lá para representar o presidente Trump, essa pessoa é o J.D. Vance, não esses outros dois. Agora lembra também, além de tudo que eu já falei sobre as mentiras deles e tal, teve um relato na época dizendo que o Witkoff, especialmente, vivia saindo para telefonar para quem? Para o seu contato direto. E adivinha quem era? Benjamin Netanyahu. Da última vez, ele falou mais com o Netanyahu do que com o presidente dos Estados Unidos. Isso já diz tudo. Se ele vai ou não falar com ele dessa vez, nem importa. É aí que está a lealdade dele. Agora, é claro que ele tem uma lealdade pessoal grande ao presidente Trump, mas ela é dividida, não é única. A gente precisa de alguém ali que esteja totalmente focado, de forma exclusiva, nos interesses dos Estados Unidos. E pelo que o J.D. Vance tem dito nos últimos dias, se distanciando bastante e até jogando uma certa sombra sobre Israel, é ele o cara que eu preferiria ter lá. De todas as pessoas que estão nessa mesa aqui, e eu incluiria o secretário de Estado Rubio nisso, é melhor mesmo mantê-lo longe do avião, porque as lealdades dele também são bem divididas. Agora, o J.D. Vance parece de fato ser alguém com uma postura de América em primeiro lugar. E é esse o cara que a gente quer para conduzir isso. Mas olha, esses outros dois aí, isso vai trazer problemas sérios. Então, não estou exatamente prendendo a respiração, achando que as coisas vão correr bem aqui na Suíça. Pelo menos não nessa primeira rodada. Vamos ter que ver como isso evolui, porque o lado iraniano vai conversar com ele. Mas o que provavelmente vai acontecer é que isso vai piorar a nossa posição de negociação por causa desses caras e do histórico todo. Eles provavelmente vão pedir uma concessão bem maior logo de cara do que qualquer outra coisa. E quando a gente fala do programa nuclear, que na verdade é o ponto principal aqui, existem várias questões, começando por Irã. O que vai acontecer com o Estreito de Hormuz depois dos 60 dias? Quanto dos fundos congelados vai ser liberado, quando, em que cronograma e com base em quais critérios? E aí vem, claro, a questão nuclear. O que vai acontecer com o material reprocessado? O que vai acontecer com a capacidade de enriquecimento deles? E o que eles precisam fazer para afirmar que não vão seguir com o programa nuclear? Essas são as grandes questões que precisam ser resolvidas aqui. E claro, o presidente Trump tem repetido na campanha que eles nunca terão uma arma nuclear em meio a tudo isso. Agora, isso nos leva de volta à época em que existia um acordo que realmente limitava o programa nuclear deles e que incluía uma declaração de que nunca produziriam nem buscariam uma arma nuclear. Você talvez se lembre dele. Era o JCPOA. E é justamente sobre isso que o presidente Trump tem uma linha de ataque separada com o público americano, tentando convencê-los de que o que ele está fazendo agora, o que esse pessoal vai fazer na Suíça, é muito melhor do que o JCPOA. Eu já falei bastante sobre isso com você, mas ontem, numa entrevista ao Axios, o presidente Trump voltou a tocar nesse assunto.
Sabe, eu ouço falar do JCPOA, aquele desastre nuclear do Obama, que foi terrível. Quando o Obama saiu, ele não atacou as forças armadas deles. Não danificou a marinha, nem destruiu a força aérea. Eu destruí a força aérea deles. Eu acabei com as armas antiaéreas. Por isso a gente sobrevoava lá sem nenhum impedimento. A gente desligou todo o modo furtivo. Eles não podiam fazer absolutamente nada. Ele não fez nada disso. Não eliminou a liderança deles. Eu fiz isso. 2 vezes. 2 vezes e meia, para ser exato. Ele não fez nada com Soleimani. Eu matei o Soleimani. E matei o Ayatollah, vários oficiais da Guarda Revolucionária. E, infelizmente, feri o outro Ayatollah. Certo, a gente vai falar sobre esse orgulho de ter matado pessoas daqui a pouco, mas primeiro vamos olhar para as questões práticas. De novo, ele fala, eu destruí a marinha deles. E como sempre, toda vez que ele diz isso, a gente precisa esclarecer os fatos. Não, você não destruiu. Você explodiu vários navios antigos, os clássicos navios de combate de superfície, que estavam em sua maioria parados em portos que nem participavam dessa guerra. Você destruiu 158 deles, sim. Mas o que realmente importa são os milhares de barcos rápidos e embarcações de ataque leve, que têm capacidade local de influenciar o tráfego marítimo, lançar mísseis de navio ou até torpedos. Nada disso. Quase nada disso foi danificado. Foram só alguns que foram atingidos, mas provavelmente ainda há milhares no estoque. Então não foi você que fez isso. A segunda coisa que ele disse também precisa ser esclarecida. Quando ele afirmou que destruímos a força aérea deles e a capacidade de defesa aérea, basta olhar para esse gráfico aqui e perguntar, desculpa, o que exatamente vocês destruíram? Porque essa é uma lista bem grande de aeronaves perdidas pelos Estados Unidos. Em apenas 40 dias de guerra, acho que foram 42 no total, houve aviões danificados ou destruídos por um país que aparentemente não tinha defesa nem ataque aéreo. E talvez você tenha visto que na semana passada saiu um tipo de documentário do lado iraniano. Eles estavam falando sobre alguns desses caças mais antigos, acho que F-4, coisa dos anos 70, que voaram a uns 15 metros do chão. Pelo que eu entendo, eles não deveriam voar abaixo de 150 metros, mas estavam voando a 15. E foram atacar alvos no Kuwait, logo no começo dessa guerra. Você lembra quando aqueles 3 caças americanos foram abatidos? Depois disseram que na verdade foi fogo amigo, que veio do Kuwait. Eles acabaram disparando por engano, aparentemente por causa desses combatentes iranianos que estavam causando muito estrago em terra logo no começo. O lado kuwaitiano viu nossas aeronaves no ar e achou que eram do lado iraniano, e acabou derrubando. Então, primeiro ponto, nossas aeronaves podem ser abatidas por várias coisas diferentes, e essa foi uma delas. Mas aquelas aeronaves seguiram em frente e, obviamente, os pilotos não morreram, porque estão aqui nas câmeras. Falando sobre o Harrison. Só esses 2 fatos já mostram uma certa exageração sobre nossa capacidade e uma tentativa de minimizar do outro lado. Não tem como fugir desse gráfico, cara. É muita aeronave que foi totalmente derrubada por várias situações diferentes, e isso em apenas 40 dias. Dá praticamente uma por dia. Então dá para imaginar se isso tivesse continuado. E claro, a gente tomou providências, mudou as táticas por causa disso e passou a atacar muito mais alvos à distância para manter nossas aeronaves seguras. Mesmo assim, ainda perdemos muitas delas. Mas vamos ao outro ponto que o presidente Trump está mencionando aí, porque ele está literalmente se gabando de ter matado várias pessoas diferentes. E ainda por cima, está menosprezando o presidente Obama, dizendo que ele não matou ninguém no Irã, de qualquer forma. E ele disse que isso foi um grande erro que cometeu. Eu fiz porque sou mais duro aqui. Mas ouçam bem, pessoal, esse tipo de coisa tem um preço. Quando você sai por aí se gabando de assassinar a gente para todo lado, é da natureza humana. As pessoas não vão aceitar isso caladas.
A intenção do nosso lado é tipo, sabe de uma coisa? Vamos matar um monte de gente, vamos assassinar essas pessoas. E se elas não fizerem o que a gente quer, as mortes vão continuar. A gente vai descendo a lista, eliminando todo mundo, até que finalmente se rendam ao que queremos. Aí sim, paramos de matar e todos vivem felizes para sempre. Esse é o tipo de fantasia que a humanidade parece ter ao longo da história. Só que na prática, isso quase nunca dá certo. In human history, it just doesn't work out that much. You may recall 2 or 3 weeks. Você deve se lembrar, há 2 ou 3 semanas, acho que foi isso, quando saíram algumas notícias dizendo que a filha do presidente, Ivanka Trump, teria sido alvo de uma tentativa de assassinato pelos iranianos. Ninguém sabe se era verdade ou não, mas essa história circulou bastante. Disseram que tinham recebido informações de inteligência sobre isso e, claro, a protegeram. No fim, nada aconteceu. Agora, eu espero sinceramente que continue assim. Eu não quero que nenhum membro da família do presidente Trump, nem ninguém nos Estados Unidos, seja assassinado. Mas, meu amigo, a gente está brincando com fogo quando acha que pode fazer o que quiser sem nunca ver consequência. Isso é algo em que eu insisto muito. Há muito tempo temos agido como se não houvesse consequências, simplesmente porque acreditamos que elas não existem. E por um bom tempo, por décadas já, desde o fim da Guerra Fria, isso praticamente não acontecia. Agora isso começa a mudar. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um exemplo claro das consequências que estão começando a aparecer, e as pessoas estão começando a reagir. Mas esse caso aqui tem suas próprias particularidades, e eu temo que se continuarmos usando o assassinato como ferramenta de política, de forma fria, sem nem pensar na moralidade ou na legalidade disso, vai chegar um momento em que será inevitável que alguém, uma vítima desses assassinatos, ou seus familiares, ou até seus países, acabe tomando uma atitude de retaliação. Porque lembre-se, quando ele se gabou naquele vídeo de ter assassinado o líder supremo deles, não foi só o líder supremo que ele matou. Ele matou a própria esposa. Matou a esposa do atual líder supremo, o neto do líder supremo e o filho do atual líder, Moshe Debal Hamoni. E não dá para simplesmente continuar matando todas essas pessoas e todos esses familiares. E depois, claro, teve os cientistas civis que a gente assassinou em grande número, especialmente em 2025 e durante a Guerra dos 12 Dias. Muitos civis, muita gente foi assassinada. Vários líderes militares foram mortos em seus apartamentos, junto com as famílias. Cara, não dá para continuar matando todas essas pessoas, seus familiares e civis, e achar que isso nunca vai voltar para te atingir. E agora ainda se gabar disso aqui. Dá para imaginar, é só se colocar nessa situação. Alguém assassinou um membro do seu país. E vamos deixar isso ainda mais pessoal. Uma das vítimas era alguém da sua família. E alguns dos familiares deles também morreram no meio do fogo cruzado, ou no míssil que atingiu e matou todo mundo. Então alguns dos seus parentes, crianças, esposas, foram assassinados por essa outra potência estrangeira. Seja sincero, como você se sentiria com isso? Você ficaria tranquilo? Diria algo como, faz parte da guerra, é uma parte ruim, mas é assim mesmo, sei lá vi. Tipo, é o que acontece, mas eu não vou fazer nada a respeito. Ou você ficaria com os dentes cerrados, dizendo, eu quero justiça. Eu quero vingança. Quero que eles paguem do mesmo jeito. Talvez agora eles não façam nada, porque tenho certeza de que a segurança está muito reforçada. Mas essa é mais uma daquelas situações, eu temo, em que sementes foram plantadas e regadas com o sangue de pessoas que um dia vão se levantar e dar frutos amargos. Pode ser daqui a muitos anos, quando ninguém mais estiver prestando atenção e, de repente, as pessoas começarem a ser assassinadas em retaliação. Quero dizer, isso é algo que já aconteceu muitas vezes ao longo da história humana, milhares de anos de história humana. Duvido muito que essa dinâmica vá mudar agora. Vamos ver. Espero sinceramente estar errado. Mas, mais do que isso, eu espero que a gente reconheça a absurdidade, a inutilidade e a imoralidade desse caminho
e que pare com isso imediatamente, para que pelo menos a gente não continue plantando novas sementes para o futuro. Agora, voltando ao acordo nuclear, o JCPOA. Gary, se você puder colocar isso de novo. É aqui que o presidente Trump está hoje em relação ao JCPOA, e ele continua falando sobre esse assunto o tempo todo. Ele disse que o Irã, claro, foi completamente derrotado militarmente, porque, segundo ele, fui eu que fiz isso, o Obama não fez. Mas o Obama, segundo ele, só continuou dando bilhões em dinheiro vivo e nunca usou o nosso exército, que na época estava enfraquecido, para fazer o que deveria ter sido feito: conter o maior patrocinador do terrorismo no mundo, o Irã. Eles não tinham o menor respeito pelo Obama. Achavam que ele era como o sonolento Joe Biden, um líder fraco e ineficaz. E nisso eles estavam 100% certos. O Irã fez o que quis por 47 anos, até eu aparecer e mudar tudo isso. E claro, como ele acabou de dizer naquele trecho ali, eu tô acabando com todo mundo que tá no jogo agora. Mas olha, isso aqui não é o JCPOA. E deixando o Truth Social e as declarações de lado, é difícil até comparar as duas coisas. Mas o vice-presidente Vance também foi mandado para tentar convencer todo mundo nos Estados Unidos de que isso aqui não é o JCPOA. Na verdade, é muito melhor. O acordo nuclear do Obama permitia o enriquecimento. O nosso não vai permitir. O acordo do Obama deixava acumular material de grau militar. O nosso, na verdade, está levando à destruição desse estoque de material enriquecido. Então há muitas diferenças. O acordo do Obama deu a eles mais de $1 bilhão de dinheiro americano. Este acordo dá a eles $0 de dinheiro americano. São muitas diferenças importantes, mas eu acho que as mais relevantes são que estamos negociando a partir de uma posição de força e que nossos parceiros do Golfo adoram esse acordo. Ok, mas eles gostam mesmo desse acordo. Eu acho que eles só querem tirar isso da mesa. Lembra, já existia um acordo, não só o JCPOA, que fazia tudo o que ele está dizendo aí, com uma diferença. E ele tem razão. Existe uma diferença. Ele diz que, bom, na verdade ele se enganou. Ele disse que aquele acordo não tratava do material reprocessado. Mas esse vai tratar. Não. 25 mil libras de material reprocessado foram retiradas do país como parte do JCPOA. As centrífugas deles foram reduzidas de forma significativa, então ficaram com bem menos delas. Eles só podiam reprocessar até 3,67%, que é o limite autorizado pelo TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, do qual nós somos signatários. E eles têm justificativa, e legalmente podem fazer isso, porque assinaram o maldito tratado. Agora, você não pode simplesmente dizer, não me importa se eles assinaram um tratado, eu não gosto disso, quero que façam menos. Você pode querer isso o dia inteiro, mas então saia do tratado. Só não assine um tratado dizendo que vai respeitar esses termos, como todo mundo que também assinou, e depois volte atrás dizendo, esquece. Não dá para fazer isso agora. Eu não vou ceder nada. Não vou fazer nada diferente. Eu ainda espero que vocês cumpram todos os termos do acordo, mas não dá para ficar com aquela parte que seria uma vantagem para vocês. Então é isso. Sigam em frente. As coisas não funcionam assim. Se essa equipe que vai para a Suíça acha que vai conseguir algo desse tipo, é quase certo que não vai haver acordo. Na verdade, posso dizer que as chances de chegarmos a um acordo nuclear tão bom quanto que estava na mesa em 26 de fevereiro. Quanto mais o que foi feito com o presidente Obama, são praticamente nulas. Sinceramente, não vejo nenhuma possibilidade, porque a gente não tem o poder de pressão para forçar isso. O presidente Obama, naquela época, tinha esse poder por causa das sanções. Escuta só. Tem um ponto importante para entender aqui. Muita gente em Washington acha que sanções são como um taco de beisebol, que é só bater com força até o outro lado se render. Mas as sanções são realmente úteis quando elas são suspensas ou retiradas. O que você quer fazer, o jeito de torná-las eficazes, é o seguinte: você impõe as sanções e diz,
Se você mudar esse comportamento, então nós vamos te dar o benefício, vamos retirar a sanção e você pode continuar fazendo negócios. Porque aí você cria um incentivo para o outro lado cumprir o que foi combinado, já que ele pode se beneficiar disso. Tem que haver troca, não dá para só exigir e tomar. Simplesmente não funciona assim. A gente está vivendo essa prova agora mesmo. E foi isso que o governo Obama fez. Suspendeu as sanções e liberou parte desses ativos congelados. E, aliás, essa história de que aquele dinheiro era americano é totalmente falsa. Não era. O que aconteceu foi o seguinte. Existiam alguns contratos, não sei quantas pessoas sabem disso, que tinham sido assinados até 1979. Eles não tinham sido totalmente cumpridos, mas, por causa da guerra e das sanções que o Carter impôs, tudo aquilo ficou congelado. Então o que o Obama fez foi dizer nós vamos liberar, e se não me engano o valor era de 400 milhões de dólares, dinheiro iraniano que eles deveriam ter recebido, e vamos devolver isso. E aí, por causa de todos aqueles anos em que o dinheiro ficou nos bancos, ele acumulou juros. E eu acho que isso chegou a 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Por isso, o total de 1 bilhão e 700 milhões, que também foi liberado, juros iranianos acumulados sobre dinheiro iraniano, nunca foi o nosso dinheiro. Então, como o presidente Trump disse há alguns dias, esse descongelamento de ativos vai ser, bem, era dinheiro iraniano de qualquer forma, mesma situação lá. Foi isso que o presidente Obama fez para conseguir o acordo. E funcionou. Depois de negociações longas e difíceis, que duraram 2 anos, com todos os especialistas necessários e tudo mais, foi o que a gente conseguiu no fim, e não precisou ir para a guerra por isso. E na verdade, acho que foi ontem mesmo que perguntaram ao próprio presidente Obama como ele vê a situação atual. Fico muito feliz em ver um cessar-fogo e tenho esperança de que ele se mantenha. Mas quanto ao motivo original dessa guerra, que era o fato de existir um acordo em que o Irã havia concordado em não desenvolver armas nucleares, este governo, ou uma versão anterior dele, saiu desse acordo. E isso acabou levando o Irã a desenvolver ainda mais capacidade nuclear. Agora nós travamos uma guerra, gastamos bilhões e bilhões de dólares, colocamos uma pressão enorme sobre as nossas forças armadas. Muita gente morreu. E parece que estamos de volta ao ponto em que estávamos antes de a guerra começar. Talvez até um pouco pior. Olha, você sabe, o presidente Trump nunca hesita em pegar um taco de beisebol e atacar o nome do Barack Obama, acusando ele de todo tipo de coisa. E isso não é retribuído, porque, na verdade, o presidente Obama até foi bem contido nisso. A situação é um pouco pior. Na verdade, é muito pior aqui. Essa guerra toda foi a gente que começou, e agora estamos tentando voltar para algo que chegue perto do que tínhamos em 2015 ou em 2018, quando o presidente Trump se retirou pela primeira vez. E ainda menos do que o que ele tinha conseguido, de forma quase milagrosa, no dia 26 de fevereiro deste ano, o que a gente também acabou jogando fora. O presidente Trump jogou fora, 2 vezes, acordos que teriam dado a ele um enorme sucesso e que teriam nos ajudado a chegar a um ponto em que poderíamos ter normalizado as relações com o Irã. Isso teria garantido nossos interesses, os interesses de Israel, e teria ajudado todo mundo na região. Em vez disso, escolhemos a guerra. E agora estamos um pouco piores, Sr. Obama. 13 americanos morreram, 400 ficaram feridos, mais de 40 aeronaves foram danificadas ou destruídas, mais de 20 bases foram danificadas ou destruídas e, em grande parte, já estão abandonadas. E até agora, isso já nos custou algo em torno de 100 bilhões de dólares. E claro, o maior problema, o Irã sai dessa com o controle do Estreito de Hormuz. E ninguém vai tirar isso deles, nem pela via diplomática, nem pela via militar. Eles vão recuperar parte dos ativos congelados, coisa que nunca teriam conseguido se a gente tivesse fechado o acordo em fevereiro.
Vão ter alívio nas sanções, o que também não teriam conseguido com o acordo que estava na mesa em fevereiro. Então, veja só, isso é bem pior. E agora, além disso, e isso é algo que a gente descobriu essa semana, além de todos esses custos diretos, também há custos indiretos. Por causa da forma como essa guerra vem sendo conduzida, está crescendo a tensão e o atrito entre os Estados Unidos e Israel. E para começar, nesta semana o professor Morandi participou do programa e falou um pouco sobre as tensões pessoais entre o presidente Trump e o Netanyahu. Netanyahu se colocou numa situação terrível. Ao cometer esse ato de assassinato, junto com o genocídio que já está em andamento, ao realizar esse assassinato em Beirute, ele acabou forçando Trump a fazer concessões importantes. E agora, ou ele obedece a Trump, e aí precisa acabar com a ocupação, parar o massacre e sair derrotado, ou ele desobedece a Trump, humilha Trump e prolonga a crise econômica e energética. Isso não é brincadeira. Agora, é claro, o professor Morandi é iraniano. Ele está na Universidade de Teherã e tem ligações próximas, ou pelo menos alguma associação, com setores dentro do governo iraniano. Então, naturalmente, ele vai ter essa visão. Mas os fatores que ele aponta são válidos. Existe muita tensão pessoal entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Eles estão em desacordo agora. Lembra que antes eles eram praticamente inseparáveis? Pois é. Agora nem sempre parecem estar do mesmo lado, especialmente depois que essa guerra começou, a ponto de Netanyahu vir aqui quase todo mês. Eles se encontravam pessoalmente, ora num lugar, ora em outro, nos Estados Unidos ou em Israel, a cada 2 meses, até que ele finalmente convenceu o presidente Trump a começar essa guerra, alegando de forma fraudulenta que assassinar o líder sênior faria o regime desmoronar, como, segundo ele, teria acontecido quando tiraram Maduro da Venezuela. Disse que tudo acabaria em 4 ou 5 dias que poderiam dizimar o inimigo, e por aí vai. Mas não foi o que aconteceu. Isso, por si só, já gera atrito, porque de repente perceberam, poxa, estamos presos nisso. E ainda teve o não se preocupem com o Estreito de Hormuz. Foi o Netanyahu que disse isso. Pois é, claramente isso também não deu certo. E agora que isso está causando enormes problemas financeiros para os Estados Unidos, e muita coisa disso já está meio que definida, a situação vai se arrastar ainda mais com a perda do hélio, dos fertilizantes e por aí vai. Coisas que vão ter um custo. Mesmo agora que a gente, pelo menos em teoria, tem um acordo para encerrar isso, esses efeitos ainda vão aparecer por aqui mais para frente, lá por fim da primavera, de qualquer jeito. Ainda pode piorar, mas já vai ser ruim. E foi justamente por isso que o Trump fez isso. Lembra que ele disse, e a gente pode até estar repetindo o que vem falando aqui no canal desde que a guerra começou, que a gente podia entrar numa depressão se não tirasse esse problema da mesa, se não reabrisse os estreitos e acabasse com esses bloqueios duplos. Isso acabou se manifestando agora em um atrito crescente e de forma pública entre o presidente Trump e Benjamin Netanyahu. A gente viu o presidente Trump, por um lado, em uma entrevista, falando sobre como o relacionamento sempre foi ótimo, dizendo que o Netanyahu é um guerreiro, que ele é excelente. Mas em outro momento, ele diz algo como, bom, ele precisa ser um pouco mais sensato, está indo longe demais no Líbano, vai fazer o que eu mandar, ele é o parceiro menor. E por aí vai. Então existe um atrito aberto entre as duas figuras, Netanyahu e o presidente Trump. E como o Matt Ho comentou no nosso programa esta semana, o que não é nenhuma surpresa, também há atrito entre as duas nações. Eu acho que esses países estão olhando para isso e dizendo, primeiro, a gente não pode confiar nos americanos mais do que em qualquer outro. Segundo, eles não são confiáveis e as forças deles são superficiais. O que aconteceu com aquelas bases que, segundo eles, estavam aqui para nos proteger exatamente desse tipo de ataque? Os americanos evacuaram e os iranianos praticamente destruíram tudo.
Então por que a gente deveria acreditar neles? E agora a gente está vendo essa divisão surgindo entre os americanos e os israelenses, com um presidente que não é leal a nada além dos próprios interesses. Na minha avaliação, e acho que muita gente pensa o mesmo, a única lealdade de Donald Trump é a ele mesmo. E se essa guerra vai ser o legado dele, então ele vai fazer de tudo nos próximos 2 anos e meio para proteger esse legado. Quer dizer, ele vai tentar. Mas o ponto é o seguinte, já existem perdas que estão embutidas e não dá para desfazer. Simplesmente não tem como tirar. É como fazer um bolo e em vez de usar uma xícara de açúcar, você coloca uma xícara de sal. Que erro, né? Aí você pensa, tá, foi um erro. Eles até parecem parecidos, mas claro que não dá para comer o bolo assim. Aí você tenta desfazer tudo, tirar os ingredientes e trocar o sal, não funciona. Depois que o bolo tá assado, acabou, tá estragado. É exatamente onde a gente tá agora. O presidente Trump não vai conseguir desfazer isso. Eu acabei de listar algumas das consequências mais graves que a gente já sofreu, tanto pessoalmente, quanto na nossa reputação, na área, na região e até no mundo. E os custos embutidos desses prejuízos econômicos ainda estão por vir. E claro, muitos deles vão aparecer bem ali por volta de, sei lá, começo de novembro. Parece que alguma outra coisa vai acontecer nessa época. Enfim, vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas dá para ver que a antipatia está crescendo, porque o problema com o lado israelense é que eles não querem esse acordo, em grande parte, tipo 80%. Eles querem mais guerra com o Líbano. Então não querem concordar nem com o ponto número 1, muito menos com os outros, porque ainda tem essa fantasia de que não, a gente pode destruí-los. Vamos voltar para a guerra ativa até finalmente alcançarmos nossos objetivos, mesmo que isso seja irracional, porque simplesmente não dá para fazer isso. Existe um motivo pelo qual, com todo o poder militar combinado dos Estados Unidos e de Israel, durante quase 40 dias e 40 noites, a gente não conseguiu fazê-los recuar, porque as coisas não funcionam assim. A natureza das nossas armas ofensivas, o poder destrutivo delas, os limites desse poder, as limitações das nossas defesas aéreas, as capacidades dos iranianos com seus drones, tanto estratégicos quanto táticos, além dos mísseis e de todas as categorias que eles têm, e ainda as bases e instalações de produção subterrâneas deles. Tudo isso a gente não consegue eliminar. Então, isso é irracional, não vai funcionar. E mesmo assim, é o que o povo em Israel ainda quer. E isso os coloca em clara tensão com os Estados Unidos, porque muitos americanos reconhecem, inclusive em níveis mais altos, que esse objetivo é inatingível. Então isso cria uma tensão entre nós. E o Dr. Mawhinney, foi a primeira vez que ele participou do nosso programa nesta semana, com certeza não será a última, mas ele trouxe alguns pontos muito bons. Um dos mais importantes que ele destacou é que agora também existe uma antipatia maior entre o povo dos Estados Unidos e o de Israel, por causa do dano que isso está nos causando. The idea that Israel can be a regional power and expand its borders, that's a poison pill for Israel and for the region. If Benjamin Netanyahu, if anybody can actually realign Israeli strategy and move away from that, the way that America is slowly, kicking and screaming, moving away from global hegemony and being forced to, moving away from a grand strategy of primacy and appreciating grand strategy of restraint and understanding that we saw that in the national security strategy NSS of 2025, right? It was very Western hemisphere focused, it wasn't global. And so structural circumstances, history, geopolitics, those are real and they have their own logic. And so the reason for that Então, o motivo disso, desse tipo de lógica, acaba dominando e força estadistas e líderes a fazerem coisas que eles não previam fazer. Eu acho que isso tem muito peso no caso da liderança israelense, e menos no caso do Líbano.
No Líbano, os combatentes poderiam até ser integrados às forças libanesas. Eu vi uma ideia de um amigo meu, o Nizar Ghanem, que é um especialista libanês, e ele falava sobre como a estrutura do Hezbollah precisa ser integrada ao Estado libanês, em vez de funcionar como uma entidade separada. Então existem soluções e alternativas libanesas, e deveria haver também uma espécie de recalibração por parte de Israel, levando em conta que o que eles estão fazendo não está funcionando. Eles são hoje a nação mais odiada do mundo. Essa última parte foi a que mais me pegou. Ele disse que agora eles são o país mais odiado do mundo. E isso contrasta totalmente com o que era em 7 de outubro de 2023, no dia anterior, quando a imagem de Israel, principalmente nos Estados Unidos, mas também em boa parte do mundo, era bem diferente do que é hoje. Agora, sempre houve pessoas em várias partes do mundo que há muito tempo criticam a forma como os israelenses tratam os palestinos, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, desde 1947, mais ou menos. Mas mesmo na década anterior à guerra, já havia acusações de que eles mantinham Gaza como uma espécie de prisão a céu aberto e também relatos de violência de colonos contra a população da Cisjordânia. Isso já vinha acontecendo há um tempo, mas em termos de percepção pública global, era algo meio secundário. E, principalmente, a grande maioria dos Estados Unidos e da Europa estava praticamente em sintonia total. O que Israel dizia, eles seguiam. E as pesquisas de opinião mostravam índices muito altos o tempo todo. E o contrário também era verdade. A visão dentro de Israel sobre os Estados Unidos também era muito positiva. Agora, isso tudo está mudando bastante. A população dos dois lados, acho que ouvi num programa em que participei mais cedo hoje, leram uma matéria dizendo que saiu uma pesquisa de opinião em Israel sobre a imagem do presidente Trump. 3 semanas atrás, antes desse acordo ser assinado, ele tinha 68% de aprovação. Agora caiu para 30 e poucos. Então foi uma queda de quase 30 pontos, praticamente pela metade, porque eles sentem que foram abandonados e traídos pelo presidente Trump. Ou seja, nada ali. E eles têm antipatia pelos Estados Unidos. Enquanto isso, por causa de tudo que vem acontecendo e da forma como Israel respondeu ao ataque terrorista de 7 de outubro, e o que fizeram com o povo palestino, e como eles claramente, sem deixar dúvida, lançaram uma campanha e agora afirmaram abertamente, nem foi uma insinuação. Como disse o Ben-Gvir, acho que há 2 dias, que a intenção deles é eliminar tudo na faixa de Gaza militarmente, de modo que não sobre lugar para as pessoas viverem, forçando-as a evacuar e ir para outro lugar. Quer dizer, a gente já sabia disso só de olhar para a situação do país. Antes disso, o Estado de Israel ficava dizendo um monte de outras coisas e fingindo, não, isso é só uma resposta aos ataques do Hamas ou algo assim. Isso nunca foi verdade. Mas eles mantinham essa ficção. Agora, nem isso tem mais. As pessoas, do lado americano, estão vendo isso acontecer, ainda mais com as redes sociais do jeito que são hoje. As pesquisas de opinião pública mudaram radicalmente contra o que o governo israelense está fazendo. E agora dá para ver que eles podem ser os responsáveis por travar o acordo que o presidente Trump, com atraso, acabou aceitando para tirar a guerra da mesa e evitar que mais danos se acumulem. Essa falta de disposição para recuar está gerando ainda mais antagonismo e antipatia do público americano. E nada disso parou até agora. Eles estão se movendo e continuam indo nessa direção. E quanto mais tempo isso durar, especialmente se o estreito voltar a ser fechado, se acabar acontecendo de a gente não conseguir avançar em nenhum dos outros 14 pontos, porque não consegue nem passar do ponto 1, muito menos chegar na parte nuclear. E se o estreito continuar fechado, ou for fechado de novo, se é que já não está fechado agora, depende de quem você ouve lá no Irã hoje, mas se eles continuarem nesse caminho, tanto o Bagai quanto o líder da Guarda Revolucionária disseram a mesma coisa. Se isso não for resolvido rápido, vão aplicar contramedidas. Então, esteja o estreito fechado hoje ou não,
alguma coisa vai acontecer se isso não for resolvido. Whether it's close to there or not, something's coming if that doesn't get solved. And if the American people see it doesn't get solved because the Israeli side won't abide by the terms that President Trump agreed to, then that antipathy is only going to grow. So again, another huge cost of this war, an unintended consequence that should have been predicted because we sought to accomplish something that was militarily unattainable. This is what happens when you lead with spin and you live in a world of preference. Desconectado da realidade no terreno. Esses custos se acumularam. Esse bolo já foi assado com uma xícara de sal. A única coisa que podemos fazer agora é jogar esse bolo fora e começar a construir algo novo, do zero, reconhecendo a realidade e fazendo do jeito certo dessa vez. Essa é a nossa primeira e melhor esperança. Caso contrário, vai ser um remédio ainda mais amargo para a gente engolir daqui para frente. Muito obrigado, pessoal. Agradeço por passarem um tempo com a gente nesse sábado. Estou animado para uma semana cheia. Temos convidados incríveis chegando na próxima semana, incluindo um convidado especial, bem conhecido, que vocês ainda não viram no nosso programa. Vocês vão adorar. Vou manter isso em segredo por enquanto. A gente vai revelar mais para o fim da semana. Mas todos os outros convidados também estão ótimos. Vem muita coisa boa por aí. Espero ver vocês lá no Daniel Davis Deep Dive. E vocês sabem que a gente não tem patrocinadores, porque eu detesto encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.